E o tema da nossa mensagem é: em família, aceitemos e acolhamos uns aos outros. O texto bíblico está em Romanos, capítulo 15, de 1 ao 7, que diz assim: mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para edificação. Porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. Porque tudo o que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordes a uma boca, glorifiqueis a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Irmãos, estamos a começar nossa jornada nessa estrada da mutualidade na família, uns aos outros. Então pensemos numa estrada onde iremos encontrar inúmeras paradas, dezenas de paradas. Para cada parada, para cada uns aos outros, Deus vai ministrar aos nossos corações como famílias e como igreja. E a primeira parada é acolher uns aos outros. É o que eu quero trabalhar com os irmãos neste momento. Sem essa primeira parada, não teremos condições de avançar para as outras. Quando Paulo escreveu essa recomendação, a igreja estava a crescer. Iniciou com 120 pessoas, depois 3.000 convertidos lá em Pentecostes. A igreja estava a crescer. A igreja, como família da fé, precisa sempre crescer e saber acolher os novos membros e convertidos. A igreja precisa crescer e precisa saber acolher aqueles que Deus nos manda, novos membros, convertidos. A palavra grega em Romanos, capítulo 15, 7, dá a ideia de receber, recepcionar. Paulo está a dizer: recebam seus irmãos em Cristo em seus corações e em seus lares. Em seus corações e em seus lares. Como podemos aplicar esse ensino de Paulo do acolhimento mútuo em nossas famílias? Como podemos aplicar? Em primeiro lugar, famílias acolhedoras estão sempre de braços abertos para receber pessoas enviadas por Deus. Versículo 7 diz: portanto, recebei-vos uns aos outros. Aí está a mutualidade do acolhimento. Recebei-vos uns aos outros. Como já disse, a igreja estava a crescer. Naquele tempo não havia hotéis, não havia autocaravana, não havia aluguel por temporada. As pessoas se hospedavam nas casas uns dos outros. E Paulo, ao escrever esse aspecto da mutualidade, estava a pensar exatamente nisso, na hospitalidade. Nossas famílias, como famílias cristãs, devem ser hospitaleiras. Hospitaleiras, irmãos. Hospitaleiras.
Se não é, precisa aprender a ser, porque isso é um princípio bíblico. Recebei-vos uns aos outros. Mas o que vem a ser uma família hospitaleira? Uma família hospitaleira significa ser acolhedora, receptiva, gentil com as pessoas, especialmente com visitantes ou convidados. Isso envolve tratar os outros com cortesia, oferecer conforto e fazer com que possam sentirem-se bem-vindos e à vontade. Eu dou graças a Deus pela minha esposa, porque ela é hospitaleira. Eu também sou, porque eu aprendo com ela. Os irmãos, não sei, alguns talvez se lembrem, coisa de 3 anos atrás, eu recebi aqui uma visita de um casal lá do Peru, um pastor Carlos Palácio e a irmã Inês Palácio. Eles vieram aqui, trabalharam comigo lá no Peru durante 15 anos, né? E eles disseram: pastor, tem como hospedar-nos em tua casa? Os irmãos que conhecem aqui a casa do Rei do Chão sabem que não temos, né? Temos apenas um quarto ali do casal, o outro quarto é um escritório do meu trabalho. Agora vamos ter sim, né? Com a reforma aqui da casa do primeiro andar, aí o pastor vai se mudar para lá, lá tem 3 quartos, vou poder receber os meus hóspedes com alegria. Mas o que nós fizemos para hospedá-los? Demos o nosso quarto para eles, a nossa cama para eles. E fomos dormir lá no escritório meu, no chão. Colocamos lá um colchão, né? Sem que eles soubessem, para não causar nenhum constrangimento. Não foi a primeira vez que fizemos isso, já tínhamos feito lá no Brasil, lá no Peru também. Porque nós aprendemos que ser hospitaleiro, com cortesia, significa oferecer conforto e fazer com que possam sentir-se bem-vindos, sentirem-se à vontade. Uma família hospitaleira está sempre disposta a ajudar e a fazer o possível para garantir que seus convidados tenham uma experiência agradável, uma experiência positiva. Na Bíblia encontramos exemplo de famílias hospitaleiras. Já falei para os irmãos do exemplo da família que construiu um quarto só para hospedar Eliseu. Mas também temos o exemplo de Marta, Maria e Lázaro, os 3 irmãos, que eram hospitaleiros. Lucas 10, 38, e aconteceu que indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. Ah, pastor, mas receber Jesus também recebo. Mas interessante, irmãos, aqui diz, indo eles de caminho. Jesus não estava sozinho. Haviam pelo menos 12 com ele. Eu não creio que Marta e Maria falou: Jesus entra, vocês ficam aí fora. Eu não creio. Na prática, como ser uma família hospitaleira, então? Como ser? Primeiro, prepare o ambiente. Mantenha a casa limpa e arrumada, a garantir que os convidados se sintam confortáveis. Certifique-se de que tudo esteja em ordem, a incluir lençóis limpos, itens essenciais. Seja cordial. Receba os convidados com um sorriso, uma atitude positiva. Demonstre interesse genuíno por eles. Fazer perguntas sobre suas viagens, interesses e necessidades. Ofereça conforto. É o que eu disse, em vez de mandar o casal dormir no chão, eu preferi eu e minha esposa dormirmos no chão e oferecemos algum conforto para aquele casal. Ofereça conforto. Proporcione comodidade básicas, como toalhas limpas, itens de higiene pessoal, acesso à internet, dá lá a senha para a pessoa, né? Compartilhe refeições. Convide os convidados para participarem das refeições familiares. Prepare pratos que agradem a todos. E, se possível, pergunte sobre restrições
alimentares ou preferenciais. Irmãos, eu tive muita experiência com isso quando eu era missionário, ainda sou, né? Mas quando eu ia no Brasil. Então eu passava 4 meses a viajar por todo o Brasil a fazer promoção de missões. Em alguns lugares onde eu ia para um hotel. Mas na maioria eu ia para a casa de algum irmão que eu não conhecia, não sabia quem era, né, mas fazia questão de receber-nos em sua casa. Eu lembro de um que nós fomos, aí nos convidou para almoçar, vamos almoçar, e na hora do almoço eu olhei, era só cabeça de peixe. Eu gosto muito de peixe, mas cabeça não. Aí eles falaram assim, vocês são missionários, estão acostumados a comer qualquer coisa? Não façam isso, né? Não façam isso. Respeite a privacidade. Embora seja importante ser atencioso, também é essencial respeitar a privacidade dos convidados. Ofereça-lhes tempo e espaço para descansarem ou realizarem suas atividades pessoais. Mostre a região. Se a pessoa não for daquela região, mostra, sai com ela, vai aqui em Setúbal, vai mostrar os lugares turísticos. Mantenha a comunicação aberta. Certifique-se de que os convidados saibam que podem falar contigo, caso precisem de algo ou tenham alguma preocupação. Estar disponível e disposto a ajudar é fundamental para uma boa hospitalidade. Então, aqui algumas sugestões para ser um bom hospitaleiro. Em segundo lugar, irmãos, famílias acolhedoras aceitam as pessoas com suas diferenças. Isso se aplica à família e à família igreja. Paulo diz, aceitemos os fracos e os fortes. Aceitem com as suas diferenças. As pessoas que Deus nos envia são diferentes. Na nossa igreja, por exemplo, temos aqui uma igreja multicultural. Irmãos, como é lindo eu aqui na frente, eu gosto de sentar aqui e olhar na hora que os irmãos estão a louvar a Deus, que eu vejo aqui pessoas de vários povos, tribos não, né? Mas nações, a louvar o Senhor. Temos angolano, moçambiquense, guineense, brasileiro, ucraniano, romeno, que mais? Italiano. E também temos alguns portugueses também, né? Também temos. Também temos. Eu falei moçambiquense, moçambicano, isso. Então são diferenças de raça, cultura, costumes, pessoas de distintas etnias, são diferentes em vários aspectos, são diferentes em gostos musicais, na maneira de se vestir. Então, como famílias e igreja, precisamos abraçar essas pessoas, não necessariamente seus pensamentos, suas atitudes, mas abraçá-las, acolhê-las com amor. Tem também aquelas pessoas que chegam às nossas famílias como novos membros. Quem são esses? Nora, genro, cunhado, sogro, sogra. Também são diferentes. Precisamos acolher essas pessoas e saber conviver com elas. Porque agora entraram na nossa família, não tem jeito. Bebês que nascem também têm personalidade. São diferentes e precisam ser acolhidos. Filhos que seguem caminhos contrários à palavra de Deus precisam ser acolhidos em amor. Esses filhos devem ser acolhidos, não suas atitudes, não seus comportamentos, mas a pessoa. Qual é o segredo para aceitar as diferenças? Qual é o segredo? A palavra-chave é paciência. Paciência. Diz a Bíblia, mas nós que somos fortes,
Quem acha que é forte, devemos suportar as fraquezas dos fracos. Para acolher, precisamos desenvolver a paciência, a tolerância. Ninguém é acolhedor sem ser paciente. É preciso paciência para ser acolhedor. Devemos ser pacientes porque Deus é paciente conosco. Romanos 15:5. Ora, o Deus de paciência, observe, irmãos, Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros. Então, como vou acolher aquela pessoa se é tão diferente de mim? Porque devemos acolher os diferentes. A razão principal é porque Deus nos fez únicos. Não tem ninguém igual aqui, irmãos. A Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Essa é a semelhança que nós temos, a imagem de Deus. Cada pessoa, independentemente de suas diferenças, carrega a imagem de Deus. Então devemos, portanto, isso é importante, tratar todos com respeito e dignidade, porque aquela pessoa ali, ela foi criada à imagem e semelhança de Deus. O nosso olhar como cristão para cada pessoa deve ser diferente. É o que Paulo diz aos Coríntios, assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não conhecemos deste modo. A ninguém conhecemos segundo a carne daqui adiante, agora que somos cristãos. Antes de Cristo, olhavas para uma pessoa e via apenas uma pessoa qualquer. Bonita, menos bonita, não vou falar feio porque não tem ninguém feio, né? Inteligente, menos inteligente, uma cor de pele que não é a minha. Mas agora devo enxergar como uma pessoa que carrega a imagem de Deus. E que para Deus essa pessoa é tão preciosa a ponto de Jesus ter morrido por ela. Jesus morreu não apenas por mim, morreu por essa pessoa. É o que Paulo quer dizer com assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. Nosso olhar agora é espiritual. Terceiro lugar, irmãos, famílias acolhedoras têm Jesus como exemplo. Por que eu serei uma família acolhedora? Por que minha família será acolhedora? Como também Cristo nos recebeu. Ele é o exemplo de acolhimento. Jesus é o nosso maior exemplo sempre. Ele acolheu pessoas diferentes em seu grupo apostólico. Eram 12. Havia pessoas com muita diferença. Pedro tinha seu jeito, João tinha o dele, Tomé tinha o dele, até Judas Jesus acolheu. Ali havia gente de profissões diferentes, de culturas diferentes, de regiões diferentes, de personalidades diferentes, de configurações familiares diferentes. Jesus acolheu, apesar da diferença. Agora pensemos na nossa família, nossos parentes, nossos familiares, têm profissões diferentes, culturas diferentes, personalidades diferentes, gostos diferentes. Então aceitar as diferenças, até o mau gosto de alguns. Outro segredo para sermos familiares ou famílias acolhedoras é não agradar a nós mesmos. Não agradar a nós mesmos. Diz a Bíblia, portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para a edificação, porque também Cristo não agradou a si mesmo. Ah, irmãos, como isso é difícil para tanta gente.
Porque no nosso egocentrismo, a maioria está preocupada em agradar a si mesmo. Primeiro eu, ou primeiro os meus. Mas se vamos ser família e igrejas acolhedora, precisamos não procurar agradar a nós mesmos. Nunca deve ser primeiro eu. Jesus acolhia as pessoas em seu coração. Só iremos ser bons anfitriões, ser bons acolhedores, se em primeiro lugar acolhermos as pessoas, as famílias que chegam a nós em nosso coração. Primeiro acolho meu coração. Aí depois não terei dificuldade de abrir a porta da minha casa para essa pessoa. Quando recebemos alguém em nossa casa, quando acolhemos alguém em nosso coração, na nossa igreja, devemos procurar agradar o outro. Qual foi a última vez que fizeste um bolinho e deste ao teu vizinho? É importante acolher o teu vizinho no teu coração e em tua casa. Irmãos, por que estou a dizer isso? O Daniel já mencionou apagão de segunda-feira, né? Uma coisa boa do apagão, sim, foi o que Daniel já falou, mas também para mim é que eu comecei a ler esse livro que eu já estava para ler há muito tempo. Uma igreja em que vale a pena ser membro. Que eu quero que a nossa igreja seja essa igreja, que vale a pena ser membro. Eu quase que terminei de ler esse livro. Quando eu estava para terminar, voltou a luz. Pastor, não tinha luz, como é que lia? Com a lanterna. Eu estava com a lanterna lá e fiquei lendo na cama. Com a lanterna. Aí tem uma parte que eu li aqui que diz assim, sobre o crescimento da igreja. O crescimento da igreja de Jerusalém não dependia da qualidade dos programas ou eventos que realizava, mas da qualidade da vida cristã de cada um. Há pessoas que pensam que para a igreja crescer tem que ter espetáculos, shows, programas maravilhosos. Não, na igreja de Jerusalém não tinha nada disso. O que havia naquela igreja era a vida cristã de cada um. E não era uma vida cristã voltada para dentro, mas para fora, que atingia a todos. Era simpática aos não convertidos, uma espécie de santidade relacional. Não é à toa que a cada dia havia conversões, fruto não dos cultos, mas do relacionamento de cada cristão com seu vizinho. Com seu vizinho. Irmãos, uma igreja de famílias acolhedoras é uma igreja simpática à sua comunidade. Como foi a igreja de Jerusalém, ela era simpática. E o resultado foi o crescimento da igreja. Que diz lá em Atos capítulo 2, versículo 46 e 47. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo pão em casa, recebia os irmãos em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Todo mundo falava bem daquela igreja. E todos os dias, resultado, acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Não havia programação especial, show, não. Perseveravam em oração, tinham comunhão, comiam juntos, perseveravam na doutrina, eram simpáticos à comunidade e a igreja crescia. Irmãos, para concluir, qual é o propósito do acolhimento? A glória de Deus. Quando eu acolho com alegria, eu estou a glorificar a Deus. Quando vivemos a mutualidade do acolhimento, Deus é glorificado.
Cristo nos recebeu e com isso glorificou a Deus. O que diz o versículo 7? Como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Então que sejamos famílias acolhedoras para a glória de Deus. Que sejamos famílias acolhedoras para a glória de Deus.